E aí, pessoal, tudo bem? Vamos agora à resolução do problema 19, logo após a vinheta. Bem, pessoal, esse problema nos diz o seguinte. Na figura ao lado, os vértices de um triângulo equilátero de lado 4 cm são centros dos três círculos que se tangenciam mutuamente. Bem, algumas informações importantes. Primeira coisa, se trata de um triângulo equilátero. O triângulo mais importante da geometria, né? Esse é o de Pitágoras, né? 3, 4, 5. O lado já foi dado e eles são centros de circunferência que se tangenciam. O que significa se tangenciar, pessoal? Que as circunferências só se tocam em um único ponto, tá? Uma curiosidade é que se fosse assim, ó, tocando em dois, a gente chama já de secante. Já não é tangente, é secante, tá? Aí diz assim, qual é aproximadamente? Então, a gente já sabe que não vai dar exato isso aqui. Qual é aproximadamente? O valor da razão entre a medida da área da parte achurada, que são as porções dos círculos, essa parte está mais pintada em cinza, e a medida da área do triângulo. A gente sabe que razão em matemática, palavra-chave aqui no enunciado, né? Razão significa divisão. Então, a gente vai ter que fazer uma divisão. O que é que eu vou dividir? Epa, vou achar aqui. O que é que eu vou ter que dividir? Vou ter que dividir a área do triângulo. É a área do triângulo? Primeiro, deixa eu olhar. A razão entre a medida da área... Não, achurada primeiro, né? Então, eu vou ter que me dividir a área achurada. Achurada, a área pintada, tá? Pela área do triângulo. Bem, a área do triângulo está fácil de encontrar. Agora, assim, aquele fácil que você tem que conhecer a fórmula. Tá? E assim, a fórmula de se calcular a área de um triângulo, a geral, é base vezes a altura sobre 2, concorda? Aí o que é que, se você não conhecer a fórmula do triângulo equilátero, até que tu vai ter que fazer aqui? Vai ter que traçar essa altura, porque tu não sabe a medida dela, né? Vai ter que usar o teorema de Pitágoras aqui, ó, para poder achar essa altura. Essa hipotenusa é 4, esse cateto é 2, essa altura é h. E aí, depois que tu achar essa altura com Pitágoras, é que tu vai ter que jogar na fórmula base vezes a altura sobre 2. No entanto, como o triângulo equilátero é um triângulo que cai muito, então é importante saber a fórmula da área dele de cabeça, tá? Então, qual é a fórmula da área do triângulo equilátero? Então, aqui, ó, a fórmula da área do triângulo equilátero. É até bom a gente saber assim de cabeça a fórmula para a área e a fórmula para a altura. Já passou para você a prova, se você fez aí em 2023, mas não faz tanta diferença agora. Mas se você ainda vai fazer e está aqui olhando esse vídeo, então saiba, você tem que fazer a prova sabendo dessa fórmula, tá? Se você gosta de cobrar. E ela é o seguinte, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. O que é L? É o lado do triângulo. Então, vê o que é que vai acontecer aqui. Quanto é o lado desse triângulo, pessoal? Vou fazer aqui de vermelho. O lado está dizendo que já foi dado, né? O lado é 4. Aqui não tem nem muito o que fazer. O lado aqui é 4. Então, aqui, quando eu substituir na fórmula, como é que vai ficar? Epa, deixa eu pegar a caneta. Agora sim. Quando eu substituir na fórmula, vai ficar 4 ao quadrado vezes raiz de 3. Tudo isso sobre 4. 4 ao quadrado dá 16, né? 16, quando eu cortar com 4 aqui de baixo, sobra 4. No caso, 4, raiz de 3. Como eu sei que raiz de 3 vale 1,7, já vou fazer essa conta, tá? Para eu achar definitivamente a área desse triângulo. Eu vou fazer aqui e depois eu apago. 1,7 vezes 4. 7 vezes 4 são 28. Vai 2. 4 vezes 1 é 4. Com 2 que foi 6. Voltam a casa. 6,8. Então, já vou deixar lá. 6,8. Esse resultado aqui que eu vou pintar de vermelho, eu já vou deixar ele guardadinho, tá? Que vai ser o número que vai aparecer na parte de baixo ali da minha razão. Agora, eu preciso encontrar qual é a área achurada. Vou colocar só assim, ó. HAC. Tá? Para não ter que escrever o nome todo. E o que é que seria essa área achurada na pintura? É tudo aquilo que está de cinza ali. Pessoal, a gente sabe que tem a ver com um círculo, né? A gente sabe, vou deixar aqui no cantinho esquerdo essa fila para a gente. A gente sabe que a área de um círculo, a fórmula para se calcular é π
vezes o raio ao quadrado, concorda? Então tem a ver com isso. É por isso que a questão já disse que o π vale 3. Tem a ver com essa forma. Agora a gente está vendo que não é um círculo inteiro. Agora pensa comigo. Vê se você concorda comigo. Imagina eu fechando aqui, ó, esse círculo de baixo, tá? E eu vou fazer isso para todos. Ó. Imagina eu fechando isso daqui. Imagina eu fechando isso daqui. A gente agora teria o círculo inteiro, né? O fato desse triângulo ser equilátero faz com que os três lados dele tenham a mesma medida e, consequentemente, vê se tu conhece essa propriedade, os ângulos também têm que ter a mesma medida. Os ângulos internos, claro. Como a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus, e eles são iguais, esses ângulos, então quer dizer que cada ângulo desse aqui, que eu vou fazer de preto agora, ele mede 60. Então, esse ângulo aqui, ele mede 60 graus. Esse ângulo aqui mede 60 graus. E esse ângulo aqui mede 60 graus. Tudo bem? Pessoal, até entendi que mede 60 graus, mas isso vai servir para quê na resolução? Bem, pessoal, agora vai ficar mais claro. Quer ver só? Se eu pegar, vê se você concorda com o que eu vou falar agora. Você concorda que essa fatia, mas vamos imaginar que fosse uma pizza, essa fatia tem a mesma área dessa e tem a mesma área dessa? Concorda que elas têm a mesma área? Por quê? Porque as pizzas têm o mesmo tamanho. O raio é igual para todas. O raio é 2. E o ângulo central é o mesmo. Então, elas têm todas a mesma área. Então, se eu pego esse setor, tem 60 graus. Aí eu junto com outro setor que tem 60 graus. O nome desse pedacinho é setor, tá? Da fatia da pizza. E eu junto com outro setor que tem 60 graus. Então, essas três fatias juntas, elas vão ser metade de um círculo. Vocês concordam com isso? Ah, professor, não entendi. Por que é metade? Porque uma volta completa não tem 360 graus? Quando eu fizer 60 mais 60 mais 60, dá 180. 180 é a metade de um círculo. Ou seja, se essas áreas verdes estivessem fazendo parte da área achurada, isso era eu fazer isso daqui, ó, que eu vou fazer tá errado, tá? Mas seria só isso daqui, ó, 3 vezes πr ao quadrado. Por quê? Porque seriam 3 círculos. Só que essa área verde, ela não faz parte, né? Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu vou imaginar que são 3 círculos, só que eu tenho que retirar essa área verde. E essa área verde equivale ao quê? À metade de um círculo. Então, se eu tenho 3 círculos e eu vou tirar metade, então vai ficar 2,5. Então, a área achurada vão ser 2 círculos e meio. É isso que eu vou fazer aqui. Ó. Ao invés de colocar 2,5 vezes πr ao quadrado, tá perfeito isso daqui. Eu vou colocar 5 sobre 2, tá? Ao invés de 2,5, eu vou colocar 5 sobre 2. É só porque eu prefiro trabalhar com fração, quando é possível, do que com número decimal. 5 sobre 2 é 2,5. Então, 2,5 vezes πr ao quadrado. Pronto. Agora eu só vou substituir valor aqui. A gente já sabe que π vale 3. A questão já deu isso. Então, aqui vai ficar 3 ao quadrado. Concorda? Ou melhor, 3 ao quadrado. π é 3, já estou pensando no raio. E o raio é 2, né? O raio é a distância do centro até a borda. Então, o raio é 2, aqui 2 ao quadrado. Tá? Aí, vamos lá. 2 ao quadrado dá 4. 4, quando eu cortar com 2 aqui de baixo, ainda vai sobrar 2. Aí, 3 vezes 2 é 6. E 6 vezes 5 são 30. 30. Então, agora eu já achei a área achurada. A área achurada mede 30. A questão está me pedindo a razão da área achurada para a área do triângulo equilátero. Então, eu preciso dividir aqui 30 por 6,8. Imagina, tu faz essa conta todinha e tu não sabe dividir agora. Bem, primeiro que eu vou transformar esse 6,8 para 68. Né? Ninguém em sã consciência vai dividir por 6,8. E aí esse 30, como eu andei uma casa aqui embaixo, ele vai ficar 300. Essa é a divisão que eu tenho que fazer. Bem, antes de fazê-lo, de fato, eu vou simplificar, né? Até não dá mais. A lei do menor esforço, né? 300 por 2 vai ficar 150. 150.
E a metade de 68 são 34. Aqui ainda dá para dividir por 2, concorda? Bora lá. 150 por 2, 75. 34 por 2, 17. E agora eu tenho que dividir 75 por 17. Bem, 5 não vai ser, né? 5 vezes 17 aí não vai dar 75. Então tem que ser ali entre 4 e 3, tá? Não dá exato essa divisão. Então, vamos fazer a divisão aqui, ó. 75 dividido por 17. Bem, ou é 4 ou é 3 pelas alternativas. Hoje está 4. 4 vezes 7, 28. Vai 2. 4 vezes 1, 4. Com 2 que foi 6. Realmente é 4, né? Porque não passou. Então é 4. Se fosse 3 ia ser pouco demais. Bem, 68 para 75. Mais 2 dá 70. Eu somo mais 5. Tem 7 de diferença. Mais 7. Depois da subtração, a gente baixa o número. Não tem o que baixar. Então, quando eu baixar o primeiro zero aqui, vírgula. Aí, quantas vezes 17 vai caber em 70? Bem, 4, né? E 4 vezes 17 eu já sei que dá 68. 68 para 70 falta 2. Quando eu baixar o zero, pessoal, quando baixa um zero aqui, coloca um lá? Não. A gente só vai colocar zero lá se o número aqui for menor. 20 não é menor que 17. 17 cabe quantas vezes no 20? 1. E aí não vou mais fazer, tá? E agora vai ficar 17. E aí essa subtração, eu vou botar 3 pontinhos aqui, ela vai embora. Então isso daqui deu igual a 4,41. Bem, a questão está dizendo aproximadamente. Eu achei um pouco estranho. Eu não tinha resolvido a questão, tá? Achei um pouco estranho agora eu ter achado 4,41 e na alternativa não tem um 4,4, né? Seria mais natural. Mas vamos lá, né? 4,41. Imagine esse dinheiro. R$ 4,41. Está mais perto de R$ 4,30 ou de R$ 4,80? Está mais perto de R$ 4,30, né? Então aqui a gente tem que marcar a letra C, né, pessoal? E aí é isso. Se tiver ficado alguma dúvida aí, poste nos comentários, tá? Aproveito também para pedir para você se inscrever no canal, caso não seja inscrito ainda. Você compartilhe isso com o pessoal, ative o sininho aí. Não custa nada para você, tá? Mas para a gente que está gravando aqui, é sempre um prazer ter mais pessoas assistindo e mais pessoas conhecendo aí o nosso trabalho, tá? Então, pessoal, valeu e até o próximo vídeo. Um abraço.